Ó, nós aqui outra vez. Vamos lá. Agora a gente vai pegar esse mesmo intervalo de idade e a gente vai descobrir em cima dele o maior e o menor, ok? Quem é a pessoa mais jovem e quem é a pessoa mais velha aqui. Então, eu vou colocar aqui menor idade, já vou escrever na de baixo, maior idade, ok? Vou colocar, eles em negrito para ficar ajeitadinho. Ó, aqui a gente já vê acontecer que ali, ó, a letrinha E, ela tá meio que invadindo o espaço do colega, né? O espaço da célula do lado. Vem aqui, ó, entre uma e outra, entre o I e o J, vai mudar o cursor também, ele fica assim diferente. Clica, segura aí e arrasta um pouquinho. Pronto, ó, já ficou bonito de novo. A fórmula para a gente descobrir qual que é a menor idade se chama mínimo. Então, eu quero saber o mínimo entre D2 e D63, porque, né, eu vou deixar o fulaninho ali. Fecha parênteses, enter. E maior idade eu consigo descobrir através do máximo, entre D2 até o D63, tá? Cuidado que uma outra coisa pode acontecer, ó, a maioridade é do fulaninho com 75 anos. E a menor idade é o colega ali que tem 16,90, quase 17, muito bem. O que pode acontecer? Se eu viesse aqui nessa fórmula e ao invés de colocar o 2 pontos, eu colocasse ponto e vírgula, isso é comum, tá? E eu dei enter, a fórmula não acusa como errada. Só que o valor que ele me mostra é um tanto estranho. Por quê? Porque quando eu coloco ponto e vírgula, ele entende que eu estou comparando a D2 com a D63 e esquece o que está no meio delas. Então, entre a D2, 20,72, e a D63, 17,96, bom, a maior é a do D2. Agora, quando eu coloco com os dois pontos, aí eu estou fazendo uma pergunta totalmente diferente. Eu quero saber quem é o maior do D2 até o D63. Então, tenho esse cuidado porque é bem comum aí. Às vezes o pessoal, sem querer, coloca ponto e vírgula e como a fórmula não indica que está errado, fica meio nebuloso, mas o que está acontecendo? Ok. Bom, a gente vai descobrir algumas outras informações aqui em cima desses dados. Eu quero saber quantas pessoas que são de Porto Alegre, né, que são bem poucas se a gente olhar aqui pelo total. Como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui o total de Porto Alegre. Pronto. Pronto. A fórmula, nesse caso, ela se chama Conte C. Então, igual ao conte ponto C. Então, eu vou colocando o seguinte. Conta dentro desse intervalo aqui aqueles que correspondem a determinada coisa. Então, nesse caso, o intervalo que eu quero é de E2, ó, já apareceu ali, até o E63. Opa! Olha, eu escrevi errado, ó. É interessante para vocês até verem. Ele realmente diz que tem coisa que tá errada aqui. Então, vamos arrumar. Do E2 ao E63. Pronto. Assim eu não preciso ficar escrevendo, arrastando. Opa! E eu preciso colocar outra informação aqui também. Esse é o intervalo que eu quero contar. Mas eu também preciso colocar qual que é a coisa que precisa ser contada. Nesse caso, o que eu preciso contar?
aqueles que são igual a Porto Alegre. Então, só coloca entre aspas a palavra Porto Alegre, tá? De preferência exatamente como está escrito ali, com as maiúsculas, com as minúsculas. Ficando enlouquecido, então vocês devem estar anotando. Então, recapitulando. A fórmula CONTE-C, eu tenho que informar duas coisas. O intervalo, onde eu tenho os dois pontos, e qual é o critério que é para contar. Eu vou separar essas coisas usando ponto e vírgula, tá? O ponto e vírgula, nesse caso, ele está separando ali os meus parâmetros. Então, primeiro parâmetro, intervalo. Segundo parâmetro, o que é para contar? Dá Enter aí, vai com fé. 11 pessoas são de Porto Alegre. Se eu quiser fazer a mesma coisa para os outros, é só replicar a ideia aí. Tem determinadas coisas que não adianta a gente querer arrastar, tá? Se eu arrastar agora aquela fórmula ali para baixo, não vai me servir de muita coisa, porque ele vai trazer junto aquela constante Porto Alegre. Mas, talvez... Opa! Que ele tá berrando aqui? Seja interessante nesse caso eu copiar, tá? Então, como que eu posso fazer para copiar a fórmula que tá aqui para cá? Vou só dar 2 cliques, seleciona, né, copia, e aí tem um cuidado, um errinho que a gente faz às vezes. E se eu fizer isso agora e já clicar aqui na célula de baixo para querer colar, eu vou estragar a fórmula de cima, porque ele vai achar que eu estou tentando alterar a fórmula de cima. Quando eu dou 2 cliques, eu estou querendo alterar. Então, se eu clicar em outra coisa, ele vai achar que estou mexendo nela. Então, antes de clicar na célula de baixo, dá Enter. E agora sim, nessa aqui, vem, copia a fórmula. Deu 11 também, mas é porque está como Porto Alegre. Vou vir aqui em cima ou aqui embaixo. Vocês escolhem e vou editar, tá? Grande Porto Alegre. E assim a gente conta todo mundo. Total interior. Opa! Total interior. Ah, aqui eu tinha feito interior já. Eita. Eu vou botar só GP, tá? Grande Porto Alegre. Total interior. Total litoral. E total outros estados. Então, eu já vou aproveitar que a fórmula está colada aqui. O intervalo é sempre o mesmo. A única coisa que está mudando é o critério. Interior. Litoral. Olha só, temos uma pessoa só da praia. Opa, aqui estou com 2 iguais. E total outros estados. Pronto, olha que lindeza. E a gente tem a informação de todo mundo. Eu vou diminuir um pouco a tela aqui, tá? Só porque tá ficando as coisas um pouquinho apertadas. Vou vir um pouquinho pro lado. Vamos fazer uma coisa legal. Vamos pegar esses dados aqui, de quantas pessoas que são de cada parte aí que a gente definiu. Vamos fazer um gráfico com isso. Como que eu posso fazer um gráfico? Seleciona tudo isso aqui, tá? Então, ó, eu vou clicar, segurar e vou... Opa, desculpa. Cliquei com a setinha errada. Arrasta, tá? Pega todo mundo. Ou clica, fica segurando o Shift e vai com as setinhas. O que vocês conseguirem aí para selecionar a galera. E aqui em cima, nessas abas, a gente vai vir em inserir gráficos recomendados. A gente tem várias opções aqui de gráficos, tá? Mas geralmente o recomendado, ele já meio que olha o dado que vocês estão tentando colocar e já meio que sugere alguma coisa. Então, tem aqui algumas opções, barra horizontal, barra vertical, gráfico de pizza. Eu particularmente gosto do gráfico de pizza, porque, né, um gráfico que se chama gráfico de pizza não tem como ser ruim, tem pizza no nome. Brincadeira, pessoal. Seleciona ele aí, dá OK. Ele veio para cá já bonitinho. Ó, vou arrastar ele pro lado, coloca ele onde vocês quiserem.
tem aqui um título do gráfico que a gente pode trocar, dá 2 cliques. Opa, deu. E altera. Então, eu vou colocar aqui alunos por região. Se vocês quiserem alterar algumas outras coisas, como formatos, desenhos do gráfico, aqui em cima a gente tem uma subaba, tá? Tem design, tem formatar. Eu vou vir aqui na de design. Ó, tem esse aqui, por exemplo, que tem até as porcentagens. Esse outro também tem porcentagens. Eu vou pegar esse aqui que tá com uma carinha mais clean. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Ó, a gente não precisa nem calcular a porcentagem. Ok. E eu acho que para a gente fazer atividade, a gente só precisa de mais uma fórmula, que é uma pouquinho mais complicadinha. Por algum motivo, eu quero saber a resposta da seguinte questão. Quantos alunos são de... Vou botar aqui do interior, onde a gente tem mais gente, que possuem idades abaixo de 18 anos. Tá? Tem aqui uma pergunta um pouco mais complexa, porque aqui eu dependo de duas coisas. Eu dependo de saber quem são as pessoas do interior e dessas, quantos têm menos de 18 anos. Tem uma fórmula também que a gente consegue definir isso, que é a Conte CS. Então, como que a gente usa ela? Vamos lá. Igual Conte.cs, ok? Eu vou fazer exatamente como a gente fez antes. Abre parênteses, aí vou colocar o primeiro intervalo, que é lá da cidade, do E2, então, até o E63. Selecionou ali toda a galera. Quem gostou da ideia de arrastar, arrasta. Quem gostou da ideia de escrever, escreve. Ponto e vírgula. Ai, desculpa, pessoal. Eu tenho a mania de fazer isso, tá? Eu tenho a mania de colocar as duas aspas e depois voltar com a seta para trás e ele acaba achando que eu tô aplicando a fórmula. Vou fazer da forma que deveria ser, tá? Abre aspas. É que o meu teclado, se eu coloco aspas uma única vez, ele acha que eu tô tentando colocar trema. Esse é o problema. Tá, vamos lá, interior. Só cuidado para não fazerem o mesmo erro que eu fiz. E exatamente como eu fiz agora, eu posso colocar o meu outro intervalo com o meu outro critério. Tudo separado por ponto e vírgula. Agora, ponto e vírgula. Qual é o meu outro intervalo? O meu outro intervalo é o das idades, que é o da coluna D. Então, do D2 ao D63. Ponto e vírgula. Abre aspas. Deixa eu clicar para ele não se perder. E aqui eu preciso expressar que eu quero que seja menor do que 18. Então, eu não posso só colocar aqui, ó, 18. Se eu colocar 18, ele vai realmente achar que eu estou perguntando quais que tem 18. Vou aplicar essa fórmula aqui só para a gente ver. Ó, dá Enter. E o resultado foi 0. Por quê? Porque ninguém aqui tem 18 anos cravado. Todo mundo está com 18.30, 18.tananã. Se a gente reduzir todas as casas decimais e deixar esse número inteiro, aí realmente vai achar alguma coisa. Mas não responde a nossa pergunta, né? A gente não quer saber isso. Então, vou voltar aqui e editar a fórmula. E aí a gente vai conhecer alguns sinaizinhos. Se eu quero saber quem é menor do que 18, eu vou colocar esse sinalzinho aqui, tá? Esse afunilado. Se eu quisesse saber os maiores, é para o outro lado. Se eu quero saber os que são menores e que também têm 18, eu coloco menor e igual. Se eu quiser saber os que são maiores de 18 e também têm 18, maior ou igual. Tá? Porque se eu colocar que eu quero saber quem são maiores de 18, ele não vai considerar quem tem 18. Ele só considera 18 em diante. Como a gente está com as casas decimais ali e ninguém tem 18 redondinho, ele acabaria selecionando todo mundo no maior. E 18.53 é maior do que 18 aqui para o computador. Mas
Vou simplificar. Se eu quero saber os que são iguais, eu poderia usar assim também, tá? Daria na mesma que deixar sem nada. E se eu quero saber os diferentes, são os dois sinaizinhos de maior e menor ali. Então, que são menores que 18, vou dar o Enter. E eu tenho uma pessoa, vamos ver se a gente descobre quem é essa pessoa. Interior com menos de 18 anos. Então, interior e tem mais, interior tem mais, interior tem mais. Ó, aqui a gente tem uma pessoa, o Matheus, que é do interior e tem menos de 18. Vou conferir só para ver se ele não viu nada errado mesmo. Interior, interior e tem mais, interior tem mais, mais. Esse também tem mais, esse também tem mais, esse também tem mais, esses três tem mais. Esse tem 18,58, mas para o computador é mais do que 18 já. 19, 20, 18, 24, 18. E era isso, ele calculou bonitinho. Tá, então o Conte CS ele não tem limite de quantos intervalos, quantas coisas eu posso colocar aqui. Tá? Se eu quisesse ainda aumentar e dizer que eu quero saber quantos alunos que são do interior, que possuem idade acima de 18 e que tiraram a curiosidade na hora do sorteio, eu só precisaria colocar ali um ponto e vírgula, selecionar a coluna F e botar ali que o resultado fosse 2. Incluiria mais um terceiro pedacinho dentro dessa fórmula. Vou finalizar esse vídeo. Acredito que aqui a gente acaba, mas eu vou conferir a atividade de vocês antes.